Bom dia, almas buscadoras e corações sedentos pela verdade. Que a luz do amanhecer ilumine não apenas nossos olhos, mas também nossas mentes e espíritos neste novo dia. É um privilégio estarmos juntos, mais uma vez, abrindo nossas vidas para as profundezas da sabedoria que ecoa através dos tempos. Nosso canal, dedicado a desvendar as histórias e os mistérios que moldaram a fé, nos convida hoje a uma jornada introspectiva. Vivemos em um mundo que constantemente nos bombardeia com promessas de felicidade instantânea, de satisfação em bens materiais, em experiências passageiras. Mas será que essa busca incessante por prazeres efêmeros é o caminho para uma vida verdadeiramente plena? É com essa pergunta que nos aprofundaremos em um texto ancestral, capaz de falar diretamente à nossa alma e ao anseio por significado. Um texto que aborda a essência do que significa viver e o que, afinal, não tem sentido. Antes de mergulharmos nessa reflexão, convido você a curtir este vídeo se você também busca um propósito mais profundo e a se inscrever em nosso canal para não perder nenhuma das histórias e ensinamentos que compartilhamos. Compartilhar este vídeo com alguém que possa se beneficiar também é um ato de amor e cuidado. Para entender o cerne da questão que nos move hoje, vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 2. A voz de Salomão, um dos homens mais sábios e ricos que já viveu, nos ecoa, trazendo uma perspectiva surpreendente sobre a própria natureza da alegria e do sucesso. Ele narra suas experiências, suas experimentações com os prazeres mundanos, com uma honestidade brutal. Ele nos diz: fui fazer para mim obras grandiosas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim jardins e pomares, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim reservatórios de água, para regar o bosque em crescimento. Comprei servos e servas, e tive muitos escravos. Também tive gado e ovelhas em abundância, mais do que todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Ajuntei para mim também prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias, e providi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, como também de mulheres e concubinas. Pense nisso. Este homem teve acesso a tudo que o mundo poderia oferecer: riqueza, poder, luxo, prazeres sexuais, entretenimento de primeira linha. Ele explorou cada faceta do que a sociedade considera o ápice da realização humana. Ele não se privou de nada. Ele buscou em cada um desses elementos uma fonte de felicidade, uma resposta para o vazio que, no fundo, todos nós sentimos em algum momento. A questão que surge então, ao ler essas linhas, é: diante de tamanha opulência, diante de toda essa busca por satisfação externa, o que ele descobriu? Será que o segredo da vida se encontra no acúmulo de bens ou na satisfação dos sentidos? A maneira como ele descreve essa jornada nos leva a questionar o que realmente valorizamos e onde investimos nossa energia e esperança. A reflexão sobre as experiências de Salomão em Eclesiastes 2 nos leva a uma verdade que muitas vezes relutamos em aceitar. Os prazeres efêmeros, por mais intensos que pareçam, são como um castelo de areia diante da maré. Ele descreve a busca incessante por mais, o ciclo vicioso de satisfação momentânea seguida pelo vazio. E tudo vi que se fazia debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Ele experimentou o ápice do prazer, mas a sua conclusão foi que tudo era vaidade. Isso não significa que a vida seja desprovida de alegria, ou que devamos rejeitar os prazeres simples e honestos. Significa, sim, que a busca por sentido e propósito não pode se limitar a esses elementos. Pense em sua própria vida. Quantas vezes você buscou a felicidade em uma compra, em uma conquista profissional, em um momento de lazer, e sentiu que logo depois a insatisfação retornou?
Essa é a natureza da busca por prazeres externos. Eles são como um remédio para um sintoma, mas não curam a causa raiz do descontentamento. A verdade que se revela é que o que realmente preenche o coração e a alma não pode ser comprado, conquistado ou consumido. É algo que transcende o material e o temporal. Mas o que seria essa essência, essa fonte inesgotável de significado que Salomão, em sua sabedoria, parece ter vislumbrado? E como podemos aplicá-la em nossas vidas cotidianas, para além das grandes edificações e dos tesouros acumulados? A busca por essa resposta nos impele a ir mais fundo, a olhar além do óbvio para onde a verdadeira satisfação reside. É fascinante como a palavra de Deus, mesmo em textos tão antigos, aborda questões tão contemporâneas. A exploração dos prazeres em Eclesiastes 2 e a subsequente constatação de sua efemeridade nos apontam para a necessidade de um fundamento mais sólido para a nossa esperança. Em meio a essa busca, encontramos promessas divinas que nos ancoram. Jesus disse em João 10:10, "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Essa não é uma vida de excessos materiais ou de prazeres momentâneos, mas uma vida com propósito, com significado, com uma alegria que brota do interior. A plenitude que buscamos não é encontrada na ausência de dificuldades, mas na presença de um Deus que nos sustenta em meio a elas. Ele nos promete que mesmo quando tudo parecer incerto, mesmo quando os prazeres deste mundo se revelarem vazios, Ele permanecerá conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos séculos. Mateus 28:20. Essa é a promessa que transforma a vaidade em valor, a aflição em força. Compreender que a verdadeira abundância não está no ter, mas no ser e no estar com Deus, é um divisor de águas. Isso nos liberta da corrida incessante por mais e nos direciona para o que é eterno e transformador. Essa perspectiva nos convida a reavaliar nossas prioridades e a direcionar nosso olhar para o alto, para a fonte de toda a vida e de toda a alegria genuína. Diante da vastidão do que discutimos, da incerteza que muitas vezes paira sobre nossos corações, a oração se apresenta como um bálsamo, um canal direto com o Criador. Pai Celestial, nós te agradecemos por este momento de reflexão, por tua palavra que nos ilumina e nos confronta. Reconhecemos, Senhor, a nossa tendência a buscar satisfação em coisas passageiras, em prazeres que nos deixam vazios. Perdoa-nos, em tua infinita misericórdia, pela vaidade que muitas vezes nos domina. Ajuda-nos, Pai, a compreender a profundidade do teu amor e a verdade da tua promessa de vida em abundância. Que as palavras de Eclesiastes 2 sobre os prazeres que não têm sentido sirvam como um lembrete gentil para voltarmos o nosso olhar para ti. Fortalece-nos, Senhor, para buscarmos em ti o verdadeiro propósito e a alegria que não se esgota. Concede-nos sabedoria para discernir o que é eterno e o que é passageiro. Que a tua presença em nossas vidas seja a nossa maior riqueza, a nossa maior alegria, a nossa constante fonte de esperança. Que em cada passo que dermos hoje, sejamos guiados pelo teu Espírito, lembrando-nos de que em ti encontramos o sentido que buscamos. Amém. E assim, ao encerrarmos esta reflexão profunda, levo comigo a convicção de que a busca por significado é uma jornada contínua e a sabedoria que emana das Escrituras nos oferece um mapa valioso. A descoberta de que os prazeres terrenos, quando buscados como fim último, podem se revelar vazios, não é um convite ao desespero, mas sim ao reajuste de nossa bússola. A verdadeira plenitude não reside no acúmulo de bens ou na busca incessante por sensações, mas na conexão profunda com o Criador e na vivência de um propósito que transcende o material.
Que possamos encarar cada novo dia com a esperança de que a vida com Deus é uma aventura de significado, onde cada experiência, cada desafio, cada momento de quietude pode ser uma oportunidade para crescermos em fé e em amor. Que a mensagem de Eclesiastes 2, os prazeres não têm sentido, nos inspire a direcionar nossos esforços para o que é verdadeiramente duradouro e transformador. Continue conosco nesta jornada de descoberta, inscrevendo-se em nosso canal e ativando as notificações. E se esta mensagem ressoou em seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir que há mais na vida do que o que os olhos podem ver e os sentidos podem sentir. Que a paz e a sabedoria divina guiem cada um de vocês. Parte 7 e 8. E assim, após desbravar os labirintos da sabedoria e do prazer, o pregador nos deixa com uma pergunta que ecoa através dos séculos. Se o trabalho, a sabedoria e até mesmo os deleites mais efêmeros não conferem um sentido duradouro, onde então reside a verdadeira satisfação? É como se, após percorrermos um imenso e exuberante jardim, descobríssemos que as flores mais vibrantes, embora belas, não alimentam nosso espírito da mesma forma que um pão simples, mas nutritivo. A busca incessante por algo a mais, por um ápice de satisfação, nos leva a acumular experiências, bens e conhecimentos, acreditando que a soma deles nos preencherá. Mas como vimos em Eclesiastes 2, essa soma muitas vezes resulta em um grande nada, um vazio que nem a vastidão do universo parece capaz de preencher. O sentido que buscamos pode não estar no ter ou no fazer, mas talvez em um ser mais profundo, em uma conexão que transcende a lógica humana e as fugazes sensações. Essa percepção, em vez de nos afogar em desespero, pode ser o farol que ilumina um novo caminho, um convite para olhar além do que os olhos podem ver e para ouvir além do que os ouvidos podem captar. O que nos resta, afinal, quando a poeira assenta e os aplausos cessam? Será que existe uma resposta que se sustenta, um fundamento sólido em meio à tempestade da existência? Essa indagação nos impulsiona a explorar o que realmente resta, o que é indestrutível em um mundo em constante mutação, e a questionar se os prazeres que buscamos são apenas sombras de uma realidade mais profunda e significativa, que ainda não desvendamos completamente. A busca por um sentido que perdure é um instinto humano, e a sabedoria de Eclesiastes nos desafia a refinar essa busca, a direcioná-la para fontes que não secam. O que então constitui o verdadeiro valor, a verdadeira recompensa, quando tudo mais se revela transitório? Essa é a centelha que nos faz prosseguir, buscando a essência por trás da aparência, o eterno no efêmero, a verdade que liberta e satisfaz genuinamente o coração humano. Parte 8 de 8. E assim, no crepúsculo da sabedoria acumulada e das experiências vividas, o livro de Eclesiastes, e em particular o capítulo 2, nos confronta com a realidade dos prazeres que, por mais intensos que sejam, não trazem um sentido perene. Essa não é uma mensagem de pessimismo, mas sim um convite à sobriedade, uma chamada para despertar de um ciclo de buscas que por si só não satisfazem. Ao entendermos que os prazeres não têm sentido, se não estiverem alinhados com um propósito maior, somos libertados da escravidão de perseguir vãs satisfações. A grande verdade revelada é que o trabalho, a sabedoria, a alegria, o vinho, a arte e até mesmo a luxúria, quando buscados como fim em si mesmos, terminam por nos deixar vazios. O que o pregador nos sugere, de forma sutil, é que a verdadeira plenitude não reside na acumulação, mas na alocação do que nos foi dado, nosso tempo, nossos talentos, nossos recursos, em algo que transcende o nosso próprio eu.
É um chamado a encontrar o nosso porquê em algo que seja maior do que a busca por satisfação pessoal imediata. O sentido não é encontrado em si mesmo, mas na forma como ele é vivido, na forma como as nossas ações e prazeres se integram a um quadro maior, a um plano divino. Quando nos despojamos da ilusão de que a felicidade é um destino a ser alcançado através da conquista de mais prazeres, abrimos espaço para uma realidade mais profunda, a de que a alegria genuína floresce na gratidão, na generosidade e na comunhão com o Criador. A contemplação de Eclesiastes 2, que desmistifica a busca incessante por prazeres como caminho para o sentido, nos abre para a esperança bíblica real, a de que um propósito eterno está à nossa disposição. Talvez os prazeres em si não sejam o problema, mas a forma como os interpretamos e buscamos. A verdadeira motivação e a fé se fortalecem quando compreendemos que nosso valor não está no que possuímos ou nas experiências que colecionamos, mas em quem somos para o eterno e em como Ele nos capacita a viver uma vida com significado. Que essa reflexão nos inspire a reorientar nossas buscas, não para o efêmero, mas para o que é eterno, encontrando em Deus a fonte inesgotável de todo o sentido verdadeiro e duradouro. Lembre-se, sua jornada de fé é valiosa e você não está sozinho nesta busca. Se esta reflexão tocou seu coração, compartilhe-a com alguém que também busca um sentido mais profundo em sua caminhada.